Seu marido a deixou sem nada, mas quando ele voltou, ele não esperava isso. Mabel era uma esposa leal, fiel e dedicada. Ela deu tudo ao marido e também tolerou tudo. Aguentou mentiras, traições e ainda, de alguma forma, ainda encontrou uma maneira de perdoá-lo. Ela também era a mulher mais doce que ele poderia encontrar. Tristemente, o seu marido, Fred, a largou, deixando-a sem nada, nem mesmo $1. Mas quando ele finalmente voltou, ele não esperava que sua esposa submissa e fácil de lidar fosse uma coisa tão amarga e insensível com ele. Como ela poderia? Eram 9 da noite, exatamente o horário que Fred voltava do trabalho. Antes, ele costumava voltar por volta das 5 da tarde. Mas, de repente, ele mudou cerca de 2 anos para cá. O homem começou a chegar tarde em casa, às 19 horas, depois às 20 horas e agora às 21 horas. Cada vez chegava mais tarde em casa. Olhando para o relógio de parede, o coração de Mabel começou a acelerar e mesmo que o quarto estivesse frio, ela começou a suar. E isso foi o que acontecia sempre que o relógio marcava 21 horas, o que significava que Fred poderia bater na porta a qualquer momento. Mabel não sabia exatamente por que ela reagia desta maneira. Poderia ser por causa do jeito que Fred gritava com ela quando entrava em casa, ou do jeito que ele atirava objetos nela, ou no tratamento silencioso. Às vezes a cumprimentava e às vezes a ignorava como se ninguém estivesse lá. Bem, tinha que ser uma daquelas coisas, ou talvez tudo. Isso não era o tipo de casamento que Mabel fantasiava, e, pelo amor de Deus, eles estavam casados há apenas 2 anos. Eles não deveriam estar na fase em que só queriam estar um com o outro. A maioria das pessoas diz que os melhores casamentos acontecem quando você se casa com a sua melhor amiga. Então, por que o deles já estava desmoronando? Mabel ainda estava em seus pensamentos quando ouviu a buzina do carro de Fred. Então, ele parou na garagem. Alguns minutos depois, a campainha tocou e Mabel foi atender. Assim que chegou na porta, ela parou em frente ao marido. Ela podia sentir o cheiro de perfume em todo o Fred e ele parecia confuso. Os instintos de mulher de Mabel lhe disseram para perguntar a ele de onde ele estava vindo. E você sabe, às vezes gritar, fazer alguma coisa para tentar com que ele percebesse que ela não era uma boneca e que ela também tem emoções. Mas Mabel se viu desajeitadamente fazendo tudo ao contrário. Oi, como você está, Fred? Nessa situação, você esperaria que pelo menos fosse gentil e dissesse algo legal. Mas não. Em vez disso, ele a empurrou para fora do caminho. Ele nem olhou para trás quando ela caiu no sofá, batendo levemente a cabeça contra a parede. Tudo isso, Mabel poderia aguentar. Mas quando ele se virou para ela e disse: "Você não é a mulher com quem eu casei. Você está toda desajeitada." Ela sentiu como se alguém tivesse enfiado uma adaga em seu coração. Ela realmente sentiu como se o seu mundo estivesse prestes a desabar. Sem palavras, Mabel apenas se sentiu aterrorizada enquanto o observava entrar na sala. Ela não podia acreditar. Fred, seu melhor amigo, o amor da vida dela, diria isso a ela. Eles eram perfeitos. Tudo estava ótimo antes dela ficar grávida. Tudo começou quando ela chegou ao 3º mês. E depois, todo o problema só aumentou quando eles tiveram a sua filha, Angela. Sentada lá, parecendo um cachorrinho perdido, Mabel pensou sobre as vezes que ela e seu marido estavam realmente felizes. Mabel e Fred, quando adolescentes, desde o primeiro dia de escola, ficavam juntos. Fred colocou seus olhos em Mabel e disse a ela que se casariam. Nesse mesmo dia, eles tiveram seu primeiro beijo. Os dois eram aventureiros, iam a festas e voltavam para casa apenas tarde da noite. Criavam cenas em festas. Eles entravam escondidos na casa uns dos outros e passavam a noite lá sem que os seus pais soubessem. Eles eram felizes e profundamente apaixonados um pelo outro. E numa linda manhã de sábado, eles se casaram. Eu nunca amei outra mulher como você. Ninguém nunca vai tomar o seu lugar.
e eu nunca vou perder os meus sentimentos por você. Fred disse a Mabel quando ele colocou o anel em seu dedo. E então agora? O que deu errado? Mabel pensou enquanto se levantava. Ela estava cansada do tratamento duro que recebia de Fred, e ela precisava saber o porquê ele estava agindo assim. Ela estava cansada, e ela precisava saber, não mais tarde, não amanhã, mas agora. Então, a mulher correu para o quarto dele e quando chegou à porta, ela o ouviu rindo no telefone. O telefone estava no viva voz. Então, ela sabia que estava falando com uma mulher. Naquele momento, Mabel perdeu a calma. Ela não tinha visto o sorriso de Fred em 5 meses, e lá estava ele rindo e flertando com alguma outra mulher. Então, nessa hora, ela abriu a porta e foi até Fred, e olhou para ele direto nos olhos e disse: "Você mudou. Eu não tenho certeza do que está acontecendo, mas você precisa dizer agora. Eu não aguento mais." Depois disso, nada poderia tê-la preparado para o que iria ouvir em seguida. Fred encerrou a sua ligação e largou o telefone. E então, ele passou os dedos pelo cabelo e começou a gritar: "Você não é mais a mulher com quem eu me casei. Pelo amor de Deus, Mabel. Você costumava ser magra. Olha para você. Você engordou do dia para a noite. Olha todas essas estrias. Quando foi a última vez que festejamos? Quando foi a última vez que ficamos bêbados? Quando foi a última vez que namoramos?" Mabel ficou parada, ainda olhando para ele incrédula. Ela não podia acreditar no que ele dizia. A mudança de atitude foi tudo por uma causa de suas mudanças físicas, causadas pelo parto. Depois disso, Fred agarrou os braços de Mabel, rudemente, e gritou um pouco mais: "Por que você engordou? Por que de repente se tornou chata? Eu perdi a mulher enérgica, louca e divertida com quem eu casei." Mabel queria dizer tantas coisas, mas ela não conseguia nem pronunciar uma palavra. Ela queria dizer a ele que estava estressada, com insônia e exausta. E essa foi provavelmente a razão pelo seu ganho de peso. Como ele poderia esperar que ela estivesse festejando e bebendo, quando seu bebê tinha apenas 1 ano de idade? Pelo amor de Deus, ela teve que fazer malabarismo entre as tarefas domésticas, cozinhar e criar uma criança sem a ajuda de ninguém. Naquela noite, Fred estava com Mabel no quarto, enquanto ela estava chorando. E então, ele foi dormir no quarto de hóspedes, pois não aguentava mais a mulher chorando. No dia seguinte, Mabel concluiu que o comportamento recente de Fred era tudo culpa dela. E então, ela resolveu mostrar a parte dela que sentia falta. Ela ligou para ele e pediu que ele voltasse mais cedo do trabalho, porque ela tinha uma surpresa para ele, e ele concordou. Quando eram quase 19 horas, Mabel tomou um banho quente e então ela vestiu uma lingerie vermelha. A mulher acendeu algumas velas românticas, ligou a música favorita de Fred e queria mostrar a ele a louca e travessa Mabel que sentia falta. Por volta das 20h30, Fred chegou em casa cheirando um perfume feminino, mas Mabel não disse nada sobre isso e ignorou. Em vez disso, ela entrou em ação, se aproximou dele sedutoramente e jogou beijos no ar. E então, ela começou a sacudir o cabelo. Era exatamente assim que ela flertou com ele há alguns anos atrás, e isso sempre enlouqueceu o homem. Bem, não dessa vez. Dessa vez, ele a encarou como se ela fosse uma maluca. "Você vai estragar essa lingerie bonita com toda essa gordura", ele disse, ignorando Mabel desapontada. E ela ainda por cima disse que tudo o que ela precisava era de algum tempo e ela perderia o peso. Desde aquela noite, o comportamento de Fred piorou. Ele começou a chegar bêbado em casa todos os dias. O homem ficava horas rindo no telefone com diferentes mulheres, além de festejar a noite toda deixando Mabel em casa sozinha. Mabel ficou deprimida e começou a comer para se sentir melhor, fazendo com que ela ganhasse ainda mais peso. Ainda assim, ela aguentou todo o comportamento louco de Fred, até que uma noite, ela ouviu ele rindo ao telefone como de costume. Mas dessa vez, ela não deixou barato. Naquela noite, Mabel foi até ele e exigiu que ele encerrasse a ligação.
Mas Fred de repente se irritou e disse coisas ofensivas para Mabel. Ela me deixa feliz. Ela é tudo o que você não é. Ela é magra, a gente fica bêbado e nos divertimos. Tudo o que você costumava ser, ele disse. Depois disso ainda acrescentou. Quer saber? Não aguento mais. Eu estou fora da sua vida, ele disse a Mabel. E ainda falou que Mabel precisava arrumar um emprego, pois ele a estava cortando financeiramente. A parte triste disso é que Fred foi quem pediu a ela para largar o emprego depois que ela engravidou. No dia seguinte, Fred saiu de casa. Além disso, ele tirou todo o dinheiro que tinha na conta bancária de Mabel. Finalmente chegou a hora de ser feliz e livre, Fred pensou, enquanto ligava para sua namorada, Cynthia, pedindo que ela viesse para o seu novo apartamento. 2 anos se passaram e muita coisa mudou para Fred. O seu relacionamento com Cynthia acabou cerca de 5 meses depois que ele se mudou para uma casa nova. Mas ele não se importou com isso. Ele namorou algumas outras mulheres até perceber a vaidade de suas ações. Ele percebeu que as garotas só estavam com ele por seu dinheiro. Além disso, ele se cansou das festas e começou a desejar ingerir mais álcool, tentando buscar alguma felicidade externa que ele não tinha. Ele queria se sentir como um homem de verdade, com um senso de propósito. Ele queria algo são e real. Sim, ele começou a sentir falta de Mabel. O seu sorriso caloroso, seu instinto maternal. Ele sentia tanta falta dela que chorava até dormir na maioria das noites. Uma noite, ele pegou algumas flores em uma loja que Mabel amava e correu para a casa dela. Disse a si mesmo que choraria como um bebê e imploraria por perdão. Fred disse a si mesmo que não se importaria mesmo se agora ela fosse 10 vezes mais gorda. Ele só precisava de seu amor e carinhos genuínos. A poucos metros de distância da casa, Fred de repente parou no meio da rua e viu algo que ele nunca esperava, nem mesmo em sua imaginação mais selvagem. Bem na frente da porta estava Mabel. Ela estava agora com um físico perfeito. Ela estava deslumbrante sob o céu azul. Mas não foi exatamente isso que fez o coração de Fred acelerar tão rápido. E o motivo era que havia outra pessoa além de Mabel. Um homem. Ele estava segurando a sua cintura e segurando-a com força. Enquanto isso, Fred o observou beijar Mabel. E a mulher riu com vontade, assim como eles fizeram alguns anos atrás. O primeiro instinto de Fred foi sentir raiva e depois ciúmes profundos. Ele queria correr até lá e afastar o homem estranho de sua amada Mabel. Mas ele sabia que não estava no lugar certo para fazer isso. Pelo menos, não mais. Mabel agora estava feliz. Ela tinha um sorriso largo que não tinha visto em seu rosto nos meses antes de partir. Ela finalmente encontrou alguém para amá-la, como ela merecia. Alguém que não se importasse com a sua aparência física, mas que fizesse o possível para trazer o melhor dela. De alguma forma, todos esses anos, enquanto Fred estava ocupado se divertindo, uma parte dele pensou que Mabel estaria esperando por ele. Mas ele estava errado. Fred sabia que tudo era culpa dele. Ele finalmente entendeu o que as pessoas queriam dizer quando dizem que você não sabe o valor de algo até você perdê-lo. Ele sabia que nunca encontraria um amor tão verdadeiro, puro e inocente como o que Mabel teve por ele. Depois do que pareceu uma eternidade, Fred se virou e foi embora, deixando o buquê em uma lixeira próxima, enquanto admitia que a sua vida foi arruinada para sempre. E aí, o que você teria feito se estivesse no lugar de Mabel? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes.